Bom dia, queridos. Estou entrando aqui quase 9 horas. Estou vendo assim que às vezes não dá para a gente entrar mais cedo mesmo, mas fica gravado aqui quem não puder. Eu acho que a maioria das pessoas pode melhor esse horário também. Então, hoje, vamos falar sobre disciplina e perdão. Esses dois temas importantes dentro do nosso inário, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa ritualística, dentro do esoterismo, enfim. Então, eu já queria agradecer para vocês a presença de todos no nosso último trabalho, sábado, que realmente, quando nós cantamos o nosso hino novo aqui na Central, a gente já havia cantado lá no Feitio, na Pedra Branca, agora cantamos aqui na Central, e realmente, gente, foi demais, foi maravilhoso. Adorei. Entrou bem, e significa, cantar bem significa que as forças espirituais, as forças celestes, têm energia, porque quando você canta, você cria uma energia, e essa energia é capaz de trazer para a Terra, para onde a gente está, forças de bênção e cura. Então é isso que acontece. Então quando traz isso, está ótimo, maravilhoso. Quando não traz, aí, por mais bonito que seja, não funciona, entendeu? Então eu queria agradecer também o novo formato do nosso inário, menorzinho, muito bacaninho, ó, e cabe na mão, ó. Na palma da mão, a gente pode ficar lendo assim, ó. Aqui, ó, eu não acerto ainda com esse. Ó, e cabe aqui na palma da mão, eu acho tão mais prático, né? Você poder usar o inário assim de forma fácil. Então, eu queria agradecer, acho que foi o Felipe aqui que conseguiu fazer finalmente, achar o tamanho correto do nosso inário. Muito obrigado. Então, hoje, o tema que a gente vai falando são os temas que as pessoas estão sugerindo, chegam para mim, conversam, falam sobre isso, ou sobre as questões que eu percebo que as pessoas estão com mais dificuldade de entender, ou às vezes com uma ou outra pessoa está com dificuldade de entender. Então, o tema que eu acho hoje, que as pessoas estão, mais suscita alguma conversa, é a disciplina. A disciplina. Mas a Porta do Sol é rigorosa, a Porta do Sol, depois que começou a cantar o Inário do Mestre Irineu, ficou mais disciplinada. E aí, às vezes, eu não tenho oportunidade de conversar com as pessoas que reclamam. Eu sempre sei por terceiros essas coisas, né, foram referente a essas coisas. Então, eu não fico sabendo o que a pessoa está entendendo por disciplina, né? Eu gosto de uma coisa mais solta, assim, mas o que é uma coisa mais solta? Para mim, uma coisa mais solta, assim, é a disciplina, a gente seria marcar um horário e começar nele. É uma disciplina. A gente não faz isso, a gente espera uma hora e meia. A disciplina rigorosa seria fazer os cantos dos inários de um jeito que sempre fosse igual. Não é, tem dia que é mais comprido, tem dia que é mais curto, tem dia mais lento, tem dia mais devagar, tem dia mais alto, tem dia mais baixo. Disciplina seria o quê? Não pode se mexer, não pode isso, não pode aquilo. Não é, a gente pede para as pessoas não ficarem levantando e saindo toda hora, ou se procurando coisas na roupa, ou mexendo desnecessariamente. Mas ninguém nunca brigou com ninguém porque as pessoas se mexeram. Então eu fico pensando assim, o que seria muito disciplinado? Ou então não deixar a pessoa não entrar porque não faz a contribuição correta. Não, também, porque a gente cheio de dar bolsa de tudo quanto é tipo. Tem até bolsa ancestral, se imaginar, que é de quem é índio, quem é de tribo indígena. Tem essa bolsa. Então não é obrigar a comer ou não comer, fazer jejum também não é isso. Então eu não sei mais o que seria tanta disciplina, prestar atenção. Tá, a gente pede para as pessoas prestarem atenção, mas também não pôr uma arma no peito de quem não presta atenção, porque tem gente que é meio dislexo. Então aí a gente não pode fazer nada. Então,
disciplina, a disciplina que eu falo é a concentração, a pessoa ter foco, a pessoa não ir assim por ir, a pessoa tentar, mas como é que eu vou saber que a pessoa está com foco ou não? Só a pessoa sabe isso, só a pessoa sabe isso. Porque um trabalho com mais foco, com mais atenção, em que todos cantam e tocam direitinho, essa energia que eu falei no começo, ela acontece. Um trabalho sem essa atenção, sem esse foco, essa energia espiritual, ela não chega no trabalho. Você sente assim, ela vem o quê? Vem o ritmo legal, gostoso, a letra bacana, tal, um pouquinho daquele transe da ayahuasca, tal, você fica meio fora de si, você fica dentro do seu inconsciente, dança, canta, mas não acontece nada. Eu acho que eu já falei isso, uma palestra inteira só sobre isso. Então, esse tipo de trabalho a gente não quer fazer, a gente quer fazer trabalho em que realmente as pessoas se sintam, saiam, não só se sintam transformadas e curadas. É isso. Então, quando eu falo disciplina, e disciplina também significa obedecer. Você fala, por favor, todo mundo senta. É obedecer, disciplina é obedecer em todo lugar, não é só na posição, em todo lugar. Então, às vezes, uma geração mais antiga, como a minha, mas não é o meu caso, porque eu vou me atualizando cada dia que passa, aprendeu a não obedecer, porque a geração de 68, aquela coisa toda. Então, quem ficou vivo, que sustentou a sua desobediência, está aqui. A maioria morreu, foi morte, torturada, o resultado foi esse, gente. Valeu. Mas eu não queria pôr ninguém nesse risco, Deus o livre. Então, mas por isso que a maioria aprendeu a desobedecer. Mas não é uma desobediência espiritual, é uma desobediência civil. A geração do Gandhi, desobediência civil. A geração do Chico Mendes, desobediência civil. E assim por diante, são desobediências civis, não espirituais. Espirituais todos são muito obedientes a Deus, obedientes às suas regras, não matarás, não roubarás, amarás teu próximo como a si mesmo, que se esforça, mas não consegue, mas tenta, pelo menos, né, fazer isso. Então, é isso. Então, é a desobediência civil que as pessoas falam e elas confundem essa desobediência com desobediência espiritual. Dentro do trabalho, tem que haver disciplina civil, obediência. Então, os hinos, eles vão dando o toque do que a coisa acontece. Então, me pediram, desde que eu comecei a falar sobre esses temas aqui no sistema virtual, para que eu falasse dos hinos. Eu achei que era importante estar falando de outras coisas antes, como acho ainda que a gente, de vez em quando, tem que abordar alguns outros assuntos que são de vitais importância. Então, hoje, para falar dos hinos, um pouquinho, para introduzir devagar, né? Aqui, ó, vou falar da capa, do logo do nosso inário, do nosso trabalho. Na realidade, do nosso trabalho, da paz, ele não chegou de repente, vocês sabem disso, né? Ele veio chegando esse nome, né? Então, aqui eu pus um pequeno histórico na primeira página, que eu vou ler para relembrar para vocês. Então, diz que eu e mais 7 pessoas nos reunimos pela primeira vez no plano físico no dia 23 de 1 de 1997, quando o Sol, Urano e Júpiter se encontravam em Aquário e a Lua em Câncer. Cílio 14, Lua ressonante do macaco, Kim 120, Sol elétrico amarelo. Nós nos conectamos com o objetivo de desenvolver técnicas de estudo do cérebro, objetivando a criatividade artística e agora acrescento ao inário, acrescento a essas frases, porque faz assim que nós só fazemos coisas artísticas, que tudo nós é arte, não, porque está escrito isso, objetivando a criatividade e a cura. Objetividade e a cura. Então, agora eu fiz essa mudança aqui, ó. Então, no mesmo ano de 1997, no dia 15 de novembro, quando o Sol encontrava-se em Escorpião, a Lua em Touro e Urano e Júpiter ainda em Aquário, dali a Lua harmônica do Pavão,
Kim 156, Guerreiro Cósmico Amarelo, o mesmo grupo deu início ao trabalho de intercessão. No dia que foi lá na minha Copa, lá em casa, foi um trabalho maravilhoso, um trabalho assim, inesquecível. Foi uma das únicas vezes, quase únicas, raras vezes, não direi única, mas raras vezes, em que eu vi o mestre Irineu, Foi assim, nós saímos impactados. E teve um outro membro que falou que viu Jesus. Então foi uma coisa impactante, realmente, um trabalho impactante, realmente. No dia 11/6/2002, o Sol em signo de Gêmeos, em Câncer, Urano e Netuno, ascendente em Aquário, Mercúrio em Capricórnio, Lua Cristal do Coelho, Kim 4, semente autoexistente amarela. As 22 pessoas assinaram o registro em cartório na capital paulista, na insistência oficial da Porta do Sol. Então, nós levamos 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 6 anos para 7, para registrar a Porta do Sol, de existência. Não é que a gente já começou e já saiu fazendo, não. A gente começou tudo devagar, tudo sempre, para nós, sempre foi muito ponderado, muito devagar. Não sei se a gente deve ser meio lento nisso aí, mas levou esse tempo todo, 6 a 7 anos, 7 anos praticamente, para a gente registrar. No dia 13/6, a Lua em Cristal Coelho, Kim 166, enlaçador de mundos, planetário branco, foi utilizada pela primeira vez a cruz Anki em nossos trabalhos. Então, é a cruz Anki que a gente põe aqui, 26, então, 27, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 9 anos. 9 anos depois, a gente teve a ousadia de pôr a cruz. Antes disso, nós usávamos um signo, que eu vou contar para vocês como é que era. Era um símbolo feito em metal, por um amigo meu da Suíça, que quando eu fui para lá, ele fez a história assim, ele foi para lá dar palestra sobre acupuntura, tarô, e fazer alguns trabalhos de ayahuasca com o carioca, que mora no Rio de Janeiro agora atualmente, mas antes morava lá. Ele nem tinha tido a filha dele, nem nada. Então, eu cheguei lá, antes de ir para lá, um outro amigo falecido, que tinha uma energia nas mãos, porque ele recebeu um raio na cabeça, daí ele ficou com uma energia que ele curava ossos. Qualquer problema de osso ele curava. Então, quem ia lá procurá-lo? Ele nem era religioso, para falar a verdade, mas começou a acontecer isso com ele. Times de futebol, de basquete, atleta, porque atleta que quebra osso fácil. Eu lá, time de futebol, ia lá, chegava lá, time de basquete do Brasil, todo dia sentado lá para receber as bênçãos dele. Quem se quebrava nas lutas, ia lá também, né? E eu conhecia, porque no fim ele acabou se tornando uma pessoa, um buscador espiritual, porque ele queria entender o que estava acontecendo com ele, o que era aquilo, e acabou se espiritualizando. Quando ele soube que eu ia para a Europa, ele falou, você vai encontrar uma pessoa que vai precisar receber um recado. Eu vou escrever. Daí ele escreveu num papel, eu queria achar onde está esse papelzinho, porque eu gravei, fotografei, com letras que parecem hieroglifo, ninguém entende nada do que está escrito ali. Tudo pequenininho, tudo escritinho. E um papelzinho desse tamanho aqui, igual eu tenho esses papéis de recado. Aliás, ele pegou um papelzinho desse de recado, desse tamanho assim. Um papelzinho desse tamanho, escreveu aqui. Aí eu peguei, olhei, não entendi nada, evidentemente, mas falei, pai, tá. Eu falei, mas como é que eu entrego esse recado? É o seguinte, Ana, você vai saber. Eu falei, tá bom, então tá, se eu souber, eu entrego. Então tá. E pus na minha carteira e fui. Tá, quando nós estamos lá, já faz um mês, que eu passei uns 3 meses e pouco lá, nós vamos no ateliê de um amigo, porque eu queria conhecer a cidade onde o Paracelso viveu, onde ele deu as suas aulas. E lá, e eu fui. Salzburgo. Maravilhoso. Então eu fui lá. Chegando lá no ateliê dele, a primeira coisa que eu vejo foi
essas letras que esse amigo tinha me dado na parede, assim, de pé, no ateliê dele, que era enorme, tudo em metal, uma a uma, um monte. Eu olhei aquilo lá, lembrei da letra, peguei o papel, olhei o papel, olhei a coisa, olhei o papel, olhei a coisa, olhei o papel, olhei a coisa, eram as letras que estavam escritas aqui. Estava escrito num papelzinho, eram as letras, eram as letras. Aí eu falei, poxa, é esse cara. Aí eu falei com o cara, falei assim, olha, querido, eu tenho um recado aqui para você. Ele falou, é? E peguei o papelzinho e dei para ele. Ele pegou o papelzinho, leu, começou a chorar. Ele começou a chorar e deu a resposta, que ele escreveu em origrife outra vez, em outro papel, e eu devolvi. Então, a história. Essa pessoa que recebeu o recado, ela, um dia lá em Salzburgo, ela estava meditando, estava lá em cima do morro, pensando nas suas coisas, quando de repente viu no céu essas letras. Aí ele ficou impactado. Aí o que fez ele? Chegou em casa, desenhou a letra, foi no serreiro, no pessoa que lida com metal, e mandou fazer uma miniatura dessas letras. E aí depois ele voltou lá no ano seguinte, no mesmo dia, e viu outra vez mais letras e algo que veio no seu cérebro dizendo que ele tinha que fazer do tamanho que ele estava vendo. E ele calculou mais ou menos, devia ter o quê? Uns 5 metros. Ele mandou fazer uma dessa. Aí, pô, ele não sabia também o que era, nunca soube, até o momento em que ele viu o que estava escrito no meu recado que eu estava dando. Aí ele foi para o governo, ele chegou fez um projeto, foi no governo, explicou o que estava acontecendo, e o governo da Suíça falou assim, bem, eu acho que isso é a arte do tempo futuro, então nós vamos te patrocinar para o resto da tua vida, para você todo ano ir lá pegar as letras e completar, arte, né? Completar e pôr aqui, para a gente ver também. Você só tem um compromisso, fazer uma exposição delas todo ano. E assim ele faz. E está lá, eles pagam o ateliê, pagam comida, pagam tudo, e exigem só isso, uma exposição por arte. Isso é um país evoluído, que o cara entende do que está acontecendo. Aqui no Brasil não ia acontecer isso nada, nem governo de direita nem de esquerda, porque é muito para a cabeça, né, entendeu? Então, ele me deu a primeira letra que ele recebeu, eu tenho guardado, não está aqui comigo, eu tenho que começar a pegar essas coisas para mostrar para vocês, porque praticamente já virou história. Eu vou mostrar, vou buscar uma hora e vou mostrar para vocês. Em metal, essa letra. Então, eu usava essa letra no lugar da Cruz de Anki. Por quê? Porque quando eu ia usar a Cruz de Anki, que eu tinha ganho também de um outro amigo num trabalho lá ancestral, há 30 anos atrás que eu tinha ido, ele virou para mim e falou assim, olha, Ana, eu vou tirar essa cruz que eu fiz. Eu falei, que bonito, mas eu vou tirar, porque eu não tinha a menor ideia assim, dessas coisas, isso não fazia parte do meu imaginário. Vou tirar essa cruz. Essa cruz você vai precisar usar. Eu falei, tá. Aí o dia que eu comecei a fazer trabalhos, uma das vezes, durante o período, desse período de 7 anos, né, eu achei que eu ia pôr a cruz no trabalho. Eu falei, vou pegar essa cruz, vou pôr lá no nosso trabalho, que eu acho que é aí que é o lugar dela. Aí eu tinha uma amiga, que foi a Leona, que estava lá em casa naquele dia e ela, sem querer, tocou na cruz, que ele estava assim, em cima uma espécie de murinho, e deixou cair, sem querer, a cruz quebrou. Eu falei, meu Deus, acabou. Ela falou, não, eu mando fazer outra, eu faço, mas essas coisas não se faz outra. A hora que você conseguir ter uma coisa igual a essa, você me traz. E foi aí que eu comecei, em vez de pôr a cruz, eu usei o signo, o sinal que esse amigo tinha me dado. Foi assim. Aí, pá. Então, no dia, isso foi se passando, até que a Leona achou essa cruz, achou quem fizesse lá na Praça da República e trouxe. Foi no dia 13/6/2006. E daí foi que nós estávamos fazendo um trabalho. Eu lembro que nós estávamos fazendo um trabalho lá no morro. Nossa, estava lotado, estava cheio de gente. Estava muito lindo, um trabalho maravilhoso.
Eu acho que nós usávamos ainda trabalho de mesa, eu punha mesa para fazer trabalho de intercessão, era um trabalho de intercessão. Tinha uma mesa no meio. Depois eu tirei a mesa. Eu vou dizer para vocês porque eu tirei a mesa. Então, tinha o signo sinal desse extraterrestre, que depois fiquei sabendo que era um signo sinal desse. Peguei o signo sinal, peguei a cruz, tirei o signo e pus a cruz. Fiz isso. Quando eu pus a cruz no lugar do signo, gente, caiu o meu mundo. Foi a loucura da loucura. Foi uma energia que entrou descomunal. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei numa hora que eu estava brigando com a árvore. Porque a gente tinha que fazer muita força para ficar, para andar, para falar, para ajudar as pessoas, para poder cuidar das pessoas que estavam caindo e para a gente mesmo não cair. Você tem que fazer uma disciplina muito grande para poder fazer isso. E eu estava tentando fazer isso. Eu e acho que mais uma ou duas pessoas, porque o resto tinha caído mesmo. E eu olhei para a árvore que estava ali, eu vi aquela coisa viva, eu falei, e você que está aí parado não faz nada? Não tem bronca na árvore, né? Então foi uma loucura aquele dia. Então foi assim que essa cruz entrou. Depois eu vou falar mais sobre a... Esqueci agora, fiquei tão empolgado, mas já falo. Então, no dia 2 de 11 de 2011, a lua alta existente da coruja, 1553, caminhante do céu magnético vermelho, foi inaugurada a casa de feitio central. Essa casa, esse feitio, a gente vai ter que repensar esse negócio, porque foi inaugurado em Minas. Foi inaugurada a primeira casa em Minas Gerais. Então, aqui eu fiz a correção, tá? Então, porque não é que foi, então foi aquela casa que eu falei para vocês já, que era uma casa de feitio de fornalha, muito bonita, muito bonita. Então, foi inaugurada nesse dia. E aí, no dia 25 de 7 de 2012, dia fora do tempo, ano mago ritmo branco, 1558, espelho rítmico branco, foi inaugurada a Oca na sede central da Porta-Mãe, em Mairink. Então, tem que acrescentar também aonde é o local, em Mairink. Então, quando a gente inaugurou essa Oca, a gente ganhou esse terreno, e daí a Leona pagou, deu de doação à própria Oca, e um outro membro deu os vidros da Oca. Então, de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, então essa Oca tem 6 anos. Aí, no dia 13 de 11 de 2012, lua minguante morcego, ano tormenta ressonante azul, 1559, tormenta elétrica azul, foi erguido o marco do Trópico de Capricórnio em Mairink. Esse marco também é um marco que, às vezes, tem pessoas que vão na Porta do Sol e não veem esse marco. Então, quando você entra, ele fica à sua esquerda. Logo depois que tem a plantação de cipó, que é em espiral, né? Você vê um marco lá, marco branco, com um triângulo em cima verde, e tem 2 placas. A primeira placa tem o primeiro hino nosso, que é o primeiro hino, o terceiro hino, que agora já é terceiro hino. O terceiro hino nosso, que é a saudação. Está escrito o seguinte: salve presença sagrada, salve os filhos do sol e da luz, o momento do encontro chegou. Vieram até aqui para trazer paz e amor. Finca o teu bastão no chão do meu peito e faz do meu coração o seu tambor. Salve presença sagrada. Então, em que livro que está escrito, você se pegasse, Luciano, onde está escrito o que está escrito nos dizeres do trópico. Por que lá? Por que nós fizemos isso lá? Acho que é isso aqui. Por que nós fizemos isso lá? É aqui. Está aqui. Por que nós fizemos isso lá? Porque lá passa o Trópico de Capricórnio. Nossa, eu fiquei tão satisfeita, fiquei tão feliz, porque, afinal de contas, é um lugar abençoado, um lugar cheio de energias. Onde está? Eu não consigo achar aqui, falar e procurar e ler isso aqui ao mesmo tempo. Quer dizer, eu consigo,
mas me dá trabalho. O que você acha, por favor? Então, a gente pôs lá, nesse período aqui, epa, está aqui. No dia há 6 anos atrás, esse marco de Capricórnio lá, há 6 anos atrás. É bom a gente ter essas coisas marcadas aqui no inário, está marcado, tá? Então, pode acompanhar no seu inarinho. Então, a gente pôs lá, para marcar o que é e o que significa isso. Então, tem gente que fala assim, nós somos guardiões do tempo mesmo, os guardiões do tempo. Aqui o André Cortes está dizendo que a casa de feitio da Central foi no ano que me apresentei na porta, 2011. Aonde está? Papai, então aqui também está errado. Casa de... 2011, está certo, 2011. André, está certo aqui. Não? Eu falei, 2/11 de 2011. É isso aí, está certo. Está certo, pensei que ele estava falando que estava errado. Está certo. Então, ele está procurando, a gente vai achar já, e eu vou ler para vocês. Enquanto isso, vou mandando. No dia 15 de 12 de 2012, Gama 3, Lua Ritma do Lagarto, ano da tormenta ressonante azul, Kim 201, Dragão Ritmo Vermelho, foi fundada legalmente a ONG Paz Sem Fronteira. Então, Paz Sem Fronteira também tem 6 anos. Quando a gente abriu esse Paz Sem Fronteira, ela veio do astral para mim. E ela, porque a gente estava assim num jorro de muitas criatividades na Porta do Sol, que não cabe só dentro de um centro de estudos. Então, eu comecei a fazer, atribuir a ONG Paz Sem Fronteira, até porque fica fora de qualquer contexto religioso. E até hoje a gente está levando ela. A Porta do Sol comemora o ano segundo o calendário da paz, dia 25 de julho. Então, esse ano que a gente comemora dia 25 de julho, que tem a ver com o sentido da paz, foi quando a gente começou a introduzir o sentido da paz dentro da Porta do Sol, foi o seguinte: antes de tudo isso acontecer, eu tinha mudado de casa, eu queria mudar de casa, eu queria mudar de bairro. Mas aí eu morar no Jardim da Saúde, um bairro muito legal, que é onde a Vilma mora hoje. Então, eu andei assim, eu não consegui sair do bairro, porque eu conhecia todo mundo, conheço ainda até hoje todo mundo, tinha as mesmas lojas que eu sabia quem era o dono, os filhos deles eram colegas dos meus filhos, os mesmos restaurantes, e tudo, a gente sabia tudo. A gente tem um histórico lá dentro, né? E então, eu plantei tanta árvore lá, eu conhecia todas as árvores, que eu não tinha plantado, como eu tinha plantado. Então, poxa, sabe, não dava. Aí eu consegui só fazer da Avenida Cursino de um lado para o outro. Eu achei uma casa com sala redonda, tudo redondo, então eu achei maravilhoso, tinha jardins internos, e eu falei, vou mudar. Nessa época eu estava começando a descobrir o universo alternativo, esotérico também. Eu participava de vários encontros e de vez em quando aparecia alguém falando que tinha um trabalhinho de ayahuasca não sei aonde. Era uma coisa assim, muito secreta, muito fechada, muito... Aqui vinha do ar que trazia é isso. Ainda não tinha assim, nenhuma igreja tinha. Pelo menos que eu soubesse. Então, ele estava se falando muito do calendário da paz, muito nesse grupo restrito de pessoas alternativas, chamadas alternativas. Eu tenho um centro de estudos, Vitalistas para Acessos, que eu já tinha fechado, que eu tive um namorado, quase marido, que faleceu, e esse é outro assunto, e aí por isso que eu queria sair daquela casa. Eu fechei a Porta do Sol e falei, eu vou me tornar escritora, eu quero escrever. Eu vou parar, porque se eu não parar tudo, eu não vou escrever, você começou. Foi assim que eu fiz. Então, ali naquela nova casa que se apresentou, tinha um escritorinho, uma espécie que eu tenho, parecido com esse que eu tenho hoje, esse aqui é um pouquinho maior, que tinha um cantinho do escritor, praticamente. Mas eu não conseguia mudar. A gente pôs os lustres, mandou as luminárias, e daí eu ia fazendo aos poucos, levando isso, levando aquilo, olhando o encanamento, olhando a luz, olhando isso, levando a jardineira, mas mudar eu não conseguia. Até que uma amiga foi lá, e eu falei, eu não consigo mudar, estou aqui apegada a essa casa, não consigo sair daqui, está difícil para mim.
Até também eu estava com a Celina, também não dava para pagar um caminhão de mudança, né? Então aí foi que ela falou, mas você faz isso porque você quer, porque você quer. Eu falei, como porque eu quero? É porque você quer. Muda de calendário. Eu falei, como muda de calendário? Muda de calendário. Daí ela começou a me contar, a falar aquilo que eu já sabia do calendário gregoriano, que era de 12 luas, porque era para ajeitar os 12 feltros do Gregório, para falar de Roma, e achatou o tempo, acomodou, porque ele ia nos feltros buscar os seus dízimos, o seu dinheiro, então cada mês ele ia num. Então ele fez o calendário de acordo com isso. Ok, tá aí, qual é o outro? O outro é o Maia. Maia? É. É o calendário Maia. Ela me contou que teve um argentino que foi lá e entrou num transe, e todas aquelas codificações que estão naquelas pirâmides maias, foi descodificar lá para ele e se revelou o calendário das 12 luas. E estava no mundo. Eu estava tão desesperada, gente. Você imagina, eu tinha acabado de perder uma pessoa que eu gostava. Tinha me separado de outra, anterior, para os meus filhos. Estava assim, com a cabeça e com a vida atrapalhada. Tudo estava fora dos eixos. Ainda não tinha começado a tomar a ayahuasca direito. E ainda não conhecia direito os xamãs, que eu não tinha ainda ido no... Tinha ido no Peru, mas não conhecia o... Estava numa fase, Deus do céu, pelo amor de Deus, retorno de Saturno, sabe, aquela coisa. Eu lembro que eu falei um dia para o meu filho assim, o dia que esse ano acabar, se é que ele vai acabar, eu vou fazer isso e aquilo. Parecia que o ano se arrastava, o ano não andava. Tá, então nesse ponto eu falei, me apeguei nessa ideia. Mudei agora de ano. Quando que o ano muda? Ela falou, depois da manhã. Eu falei, então mudei, estamos no fim do ano. Fui no meu computador, que eu ainda usava pouco, e comecei a mandar para os amigos, feliz ano novo, tem festa dia tal, pau. E comecei a fazer isso, né? Claro que eu ia falar, pirou, agora pirou de vez. Mas nesse dia do ano novo, passou na frente da minha casa um amigo que tinha um carro tipo perua, grande, com carroceria. É hoje que você muda. Ele não sabia nada do calendário. E me ajudou a fazer a mudança e naquele dia eu mudei para aquela casa. E as coisas começaram a mudar na minha vida de tal forma que aquele peso do Saturno na 12 deixou de existir. Eu sinto ainda, mas bem menos do que eu sentia naquela época, entendeu? Eu era completamente impressionado com o assunto. Então, mudou o meu modo de pensar, mudou a minha cabeça. Alguma coisa na vibração se transformou. E foi de tal forma impactante que todo ano, no dia 25 de julho, eu fazia a festa do Ano Novo. Mas eu fazia a festa do Ano Novo para mim. Mas eu convidava quem? Quem ia nos meus trabalhos na Porta do Sol, que eram meus novos amigos. E isso aí acabou se incorporando no nosso calendário. Então, nós tivemos uma diferenciação das igrejas da missa que estavam surgindo no mesmo tempo, com a festa de Ano Novo, em julho, e a Cruz Yankee, por essas duas razões que eu acabei de explicar para vocês. Não foi uma coisa assim que eu vou decidir, não, foi uma coisa que foi acontecendo. Agora eu achei, o que eu escrevi no marco, está aqui, ó, o marco, lembra que eu já mostrei para vocês? Então, esse marco aqui, essa foto foi tirada à noite, tem que tirar uma foto. Tem bastante foto desse marco com vocês, eu acho que vocês devem ter. Salve, filhos do sol! São benditos todos aqueles que chegam a este lugar, localizado no Trópico de Capricórnio, Brasil, Estado de São Paulo, cidade de Mairink, no planeta Terra, no Sistema Solar, no braço de Órion, da Via Láctea, na galáxia do grupo local, do superaglomerado de Virgo, do universo, do multiuniverso. Louvado do mesmo modo aqueles vindos de todas as partes do universo, assim como fizeram devido às excelsas radiações que esse lugar emanam.
marco insigne da ordem do plano material e espiritual que se manifesta em paz. Este lugar é a demarcação final de um ciclo e começo de outro. Acompanhando estão amigos espirituais, através do itinerário de Ió. Então, eu fiz esse caminho de Ió, eu escrevi um livro antes e pus na internet. Esse livro eu não pretendi editar, ele está virtual, está para todo mundo que quer ler. Muita gente lê, muita gente lê. Eu recebo cartas, e-mails de gente do mundo inteiro sobre ele. Deus, que tudo rege, faculta e signo o privilégio de serem considerados como semente da nova era. A era de Aquário saúda o futuro, tanto em cima como embaixo do trópico de Capricórnio. A1. Esse dado, está escrito aqui, em todos os lugares que passa o trópico de Capricórnio, que tem um trabalho espiritual, esotérico, tem escrito esses dizeres. É isso. Então, isso tudo, assim, antes de nós começarmos a falar sobre o trabalho, sobre a ordem do trabalho do nosso cenário. Então, aqui, ó. Então, essas coisas que vão formando a personalidade e o núcleo da Porta do Sol. Vão formando. O que é a Porta do Sol? Então, não dá para comparar a Porta do Sol com mais nada, com nenhum dos outros grupos, a não ser a coincidência que nós tomamos o mesmo chá. Então, temos o mesmo sistema dinário. Então, mas, no decorrer desses anos, não tem como não reconhecer a eterna gratidão para o mestre Irineu e se aliar à linha que ele fez, tão pura, tão forte, tão reta, de trabalhos que ele fez, que ele não admite que tenha outras plantas de poder, nós também não, a gente já nunca fez. Daí ele fala assim, mas se a maconha for permitida no mundo, vocês vão usar? Não, também. Não é questão de ser permitido, não é permitido. É questão que nós não usamos. É isso. Então, é isso que eu ia falar. Então, antes de começar o trabalho, a gente já tem esses alicerces dentro do nosso trabalho. Nós temos esses alicerces. Então, agora eu tenho que acrescentar aí no Alto Santo, aliança com a Marinha Peregrina. Eu acho que isso aqui está faltando ter aqui nesses dados de passos espirituais que foram dados para se formar a Porta do Sol. O que é a Porta do Sol? Então, os cantos são cantos como bússola, que indicam a direção do trabalho deve seguir. São um livro de folhas soltas, em que as forças mentoras do trabalho escrevem para nos orientar. Então, o canto é isso, ele vai nos orientando. Então, a gente tem que ler os cantos, tem que entender o que está escrito, e daí tem os signos sinais. Então, a Cruziane. Agora, e a Fênix? Como é que ela apareceu? Eu achei bonitinho? Não. Não, também. Nada disso foi assim. De fácil e vulgar, não foi. Então, eu vou contar novamente essa história de forma bem resumida, porque senão a gente vai cair aqui o dia inteiro falando sobre isso. Então, meu filho mais velho, o Guilherme, ele passou por problemas de drogas. Quando ele se curou, saiu das drogas, ele descobriu que estava com hepatite C. Nessa época, a evolução dessa doença não tinha remédio nenhum para ela, nada. E então ele se recorreu a coisas que a sua geração faz. Então ele queria proteção, ele fez uma fênix no braço. E foi essa fênix que ele fez. Eu tenho foto dela, volta e meia eu ponho a foto dele, ele pôs essa fênix. Quando ele faleceu, em 2000, no ano 2000 que ele faleceu, eu peguei essa fênix em memória a ele e tudo que ele acreditou que ele ressurgiria e pus no nosso cenário. Essa é a mesma, essa fênix é desenho de tatuador. E tudo que a fênix significa, vida eterna. Acredita na vida eterna. Então, essa é outra história que a gente vai falar mais tarde. Então, é isso que é. E o Inário da Paz, como Inário da Paz, ela foi, eu já falei para vocês que ela não nasceu como Inário da Paz, ela é Inário da Porta do Sol,
Inário da Ana Vitória, Inário não sei o que lá, Inário chamando, até que, ao longo de receber os cantos, eu fui definindo até que chegou no Inário da Paz, e aí então se estabilizou. Então, é isso que. E daí, então, tem mais coisa. Daí vamos. Então, aí nesse inário aqui, a gente antes disso aqui rezava outra. Tinha outra oração. Tem um inário antigo que tem a oração do ciclo esotérico como é o pensamento? Por favor. Então, estou falando aqui com o Luciano, que está aqui do lado me auxiliando. Então, quando a gente ia começar os trabalhos, eu sempre fui do ciclo esotérico como era o pensamento. Então, eu não queria ficar pondo assim, esses alteiros, essas coisas, eu não tenho essa. Eu sou muito esotérica para esse negócio. Então, eu fiz a oração do ciclo esotérico como é o pensamento, que o Padre também Sebastião fazia. E em muitos grupos, pontos de luz, grupos e agremiações em lugares que usam Oscar fazem também. Então, porque ficou assim de todo mundo, mas é do ciclo esotérico da Comunhão do Pensamento. Até que o meu irmão, falecido em 2012, recebeu uma oração, e eu achei maravilhosa a oração dele, e recebeu mesmo essa oração. Quando ele faleceu e fechou a Ordem do Arco-Íris, e essa ordem, nós assimilamos a Ordem do Arco-Íris para nós, porque os membros da Ordem do Arco-Íris chegaram e falaram: nós não temos condição de tocar essa ordem. Eu falei: eu estou começando um trabalho de ayahuasca, não posso também começar essa ordem. Então, nós incorporamos essa ordem. Trouxemos essa ordem espiritualmente para nós. Então, o que fizemos? Eu pus, em vez de usar... Muito obrigado ao ciclo esotérico por ter nos permitido usar essa oração deles, e pus a Fraternidade do Arco-Íris. E está escrito aqui: recebida pela Malta, que era o título que tinha na ordem. A Malta é o nome de sacerdote nos Incas. E pus como oração de abertura da Porta do Sol. Então, é nossa oração. E essa oração, como ordem do Arco-Íris, que eu falei agora, nós incorporamos também o conhecimento do livro de Sumpanã, porque o mentor, Sumpanã, que era o mentor da família, passou a atuar dentro da Porta do Sol. E outro hábito que tinha na ordem do Arco-Íris era dar passe. Eles davam passe. Então, nós começamos também a dar passe antes dos trabalhos, de uma forma mais simples, né? O passe número 1, que coincidiu com uma pessoa pediu. Então, foi assim que começou, antes de começar tudo. Aí, andando, eu recebi uma oração. E publiquei essa oração e não mexi mais nela. Eu recebi 2 orações, uma para os filhos e outra para essa. Não publiquei. Não mexi mais nela. Passado um tempo, a Bárbara falou assim: dona Ana, e aquela oração da Estrela Brilhante? Eu falei assim: achamos aqui a prece, né? A prece dentro do ciclo infinito da divina presença. Então essa oração que a gente usava, voltando ao assunto antes, que a gente achou agora pelo computador, chama-se Consagração do Aposento, que é do ciclo esotérico da Comunhão do Pensamento. Muito obrigado, querido. É isso aí. Então, aí a Estrela Brilhante, eu já tinha 4 anos recebida. Por que a gente não faz? Eu falei, daí quando ela falou isso, me veio de rezar antes também, depois da oração do Arco-Íris. Divina Estrela Brilhante, Divina Mãe de Pureza e Amor, Divino Criador do Universo, Divinos Seres de Amor, recebam essas súplicas de louvor e gratidão. Água transparente de pureza, fogo criador de amor, luz do dia, luz da noite, luz dos meus olhos, guia-me. Aí a nossa banda cantarolou essa oração. Divina estrela brilhante, divina mãe de pureza e amor, divino criador do universo,
divinos seres de amor. E assim ficou, e aí chegou o canto de abertura. Então a gente vai começar, parou aqui, a gente continua falando do canto de abertura, porque só ele dá, a gente vai falar amanhã, 1 hora seguida, e ainda vai deixar de falar coisas sobre ele. Então, obrigada, aqui, pode fechar isso aqui. Então, é isso tudo para começar o Inário. Então, tudo que nós temos na Porta do Sol tem fundamento. Nada foi feito porque foi feito. Ela tem uma história, tem data, tem lugar, tem tudo. Então, é um trabalho que tem fundamento, tem orientação. Tem uma razão de ser, tem um porquê, tem tudo. Então, e assim a gente vai acrescentando e vai fazendo coisas e fazendo a nossa história. Eu tenho noção exata que realmente nós que estamos nesses primeiros anos da Porta do Sol, eu digo primeiros anos, que são os primeiros 30 anos. Então, nós estamos nos 22 anos, então, primeiros até 30 anos, que são os fundamentos da Porta. Fundamentos de um trabalho espiritual. Tem uma razão, tem uma forma, tem tudo de ser. Então, não é uma coisa assim, eu quis, ela quis, a doida. Não foi isso, porque eu estava deprimida, que eu não estava deprimida. Não foi nada. Não foi por essas razões, por outras razões. Então, eu pus aqui, então eu fiz questão desse Inário da Paz aqui. Está escrito só Inário da Paz, não tem nada aqui escrito. Não pôs Inário recebido pela história, não, põe dentro isso. Põe de forma discreta e pequenininho. Não quero assim que você... Né? É o Inário da Paz, é o Inário da Porta. Então, eu tenho que dizer. Então, estou tentando sanar isso aqui. Eu vou falar mais vezes sobre cada item, comentar caso vocês tenham dúvida e queiram saber. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos, muito obrigado. Que a semana seja boa, que a gente tenha paz, tenha tranquilidade, para viver esses novos tempos que estamos vivendo. Porque o mundo está mudando e vocês estão percebendo que é muito importante a gente estar consciente, percebendo que o mundo está mudando. Eu falei que ia falar sobre disciplina e perdão. Então, tudo isso aqui que eu falei, eu acho que só foi possível porque eu libertei meu coração de muitas mágoas naquela época que eu tinha. Eu tinha raiva, eu fiquei insultada daquele marido que morreu, ele ter se matado. Eu falei, por que fez isso para mim? Fiquei insultada mesmo. O outro que separou, que se apaixonou por outra menina de mais nova, 20 anos, que raiva. Então eu fiquei assim, e fez muita diferença quando eu perdoei. Eu tirei do meu coração essas mágoas. E a mesma coisa ao longo desses anos, com a vida. Então você vai tendo outras coisas que você vai ficando também, você se sente pessoalmente insultado e fica com muita raiva. Então, quando a gente consegue perdoar, a vida anda. Eu percebo isso aqui na prática do meu dia a dia de hoje. Então, tem muitas pessoas, Marcela Cabaz entrou, é importante isso aqui, muitas pessoas que realmente me magoaram. Perdoei da noite para o dia? Não. Uns 3 anos, mas perdoei. Então, eu não minto, não vou falar, perdoa que eu não perdoo. Não, perdoei, está perdoado. Não quer dizer que eu preciso conviver, né? Eu perdoei meu ex-marido, não preciso conviver com ele, né? Coitado, Deus que eu abençoe ele. Ele está doente agora, eu rezo para ele. Mentira, eu vou começar a pôr o nome dele na lista. Eu vou fazer isso como prova de perdão. Eu me toquei agora falando com vocês. É legal a gente ter essa lavagem de roupa assim, interna, né? É bom a gente fazer essas reflexões junto. Então, e essas pessoas também, algumas pessoas que eu falo, nossa, olha que me fez, olha que está falando mal de mim, olha que está dizendo, está perdoado também, gente, tá? Graças a Deus. E quando eu fiz isso de coração, no dia que eu senti que eu fiz isso de coração, algo melhor aconteceu. Na porta eu vi uma energia nova entrou, sempre uma energia nova, porque você tira aquela energia velha do coração e entra nova. Então, perdão, querido, eu dou meu testemunho, porque eu não posso falar sobre o perdão dos outros, tenho que falar do meu perdão. O perdão que eu me dou, não que as pessoas peçam, mas que eu tiro do coração. Eu tiro aquilo do meu coração. Talvez as pessoas nem pediram perdão, nem sabem que me magoaram tanto, né? Nem estão aí com essas coisas. Mas eu ficou. Então, esse eu tirei. Porque foi a minha parte do meu coração, eu tirei. Então, o perdão é extremamente importante
para poder entrar uma coisa nova no nosso coração, para você poder crescer. Uma pessoa magoada, uma pessoa com raiva, com inveja, com ódio, ela não consegue ter espaço nem na sua mente, nem no seu coração para o novo, que está muito ocupada ainda engendrando suas vinganças. Então é importante dar o perdão. Então, com essa ideia, esse pensamento, eu deixo vocês para mais um dia nós estamos vivendo esse dia juntos. Bom dia. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelos sóis. Muito obrigado, muito obrigado. Adoro isso.